Beleza, minha gente, 11 horas e 7 minutos agora, 11h07. A partir de agora, o Espaço Coletivo. Pai Cláudio, aqui no estúdio, para a apresentação de mais uma edição do Espaço Coletivo. Bom dia, Pai Cláudio. Bom dia, Flávio. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, a todos que nos acompanham pela Rede Cidade de Rádios, também retransmitido pela Rádio Atabaque, pelas mídias digitais, Facebook da Rádio Cidade. Nosso bom dia, nosso abraço, a nossa satisfação de mais uma vez estar aqui, pedindo licença para entrar na sua companhia e falar um pouco sobre temas relevantes para o povo de Axé, para a comunidade em geral. Vamos de novo, né, Flávio? E hoje teremos a oportunidade de conversar com o Pai Tiago de Bará, de Porto Alegre, que é presidente da Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, que vem desenvolvendo já há vários anos um trabalho muito bacana, muito importante na defesa das prerrogativas do povo de Axé e trazer para nós algumas informações de extrema importância sobre o tema, que é bastante polêmico, sabemos, né, que se trata do racismo religioso. Temos também a alegria, a satisfação de contar aqui conosco no estúdio, o Dr. Marcelo, que aceitou nos acompanhar aqui, fazer, né, um bate-papo junto nesse tema. Então é isso aí. Vamos então, Flávio, pedir, né, a chamar o Pai Tiago de Bará, para se juntar a nós aqui no estúdio. Bom dia, Pai Tiago. Pai Tiago fala conosco de Porto Alegre por telefone. Não tô conseguindo ouvir ainda. Não chegou o áudio. Bom dia. Já está na linha aqui conosco. Consegue ouvir agora? Ainda não. Pai Tiago? Bom dia, estou na linha. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, por participar conosco aqui, por aceitar o nosso convite, para que estejamos aqui tratando desse tema, compartilhando com os nossos ouvintes, com os internautas que acompanham também nas redes da Rádio Cidade. Pai Tiago, o senhor que é presidente da Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, eu queria que brevemente se apresentasse para os nossos ouvintes, com quem nós estamos falando, quem é o Pai Tiago, qual é a sua história dentro dessa trajetória aí, Pai Tiago? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio, bom dia a todos, todo o quadro funcional da rádio, ao senhor, e agradecendo o convite. Bom, eu hoje estou como presidente da ACIDRAB, a Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, uma entidade que é sediada em Porto Alegre, porém com atuação nacional. Sim. E hoje nós contamos aí com mais de 5.400 templos associados conosco em todo o Brasil, né? Perfeito. E nós trabalhamos com parte de política pública afirmativa para o povo de Axé, combate ao racismo religioso em todas as suas formas, a produção de política pública afirmativa para a sociedade civil e religiosa, projetos sociais, culturais e alimentares. Também sou babalorixá, contando com 42 anos de feitura, sou jurista e militante das causas de matriz africana. Perfeitamente. Parabéns, né, Pai Tiago, por esse trabalho tão importante que vem sendo exercido pela associação. Nós bem sabemos que é histórico, né, o problema de desrespeito para com as religiosidades de matriz afro-ameríndia, com todo o povo de Axé, por assim dizer. Infelizmente, é uma situação que se perpetua através dos anos, né, desde o Brasil colônia, essa questão de vincular as religiosidades de matriz africana com as situações do mal, com o próprio demônio católico, o diabo do cristianismo, enfim, né? Mas hoje, na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade, nós avançamos, com certeza avançamos bastante, mas ainda é pouco em relação ao que acontece. Eu queria que o Pai Tiago fizesse para nós
se for possível, alguma referência específica do trabalho da Azidrab, então, em relação ao racismo religioso, Pai Tiago. A gente percebe, acompanhando nas mídias, acompanhando os números, nós temos, por exemplo, aqui, números que assustam quando a gente analisa eles. O Ministério dos Direitos Humanos, que publica, diariamente os números das denúncias por racismo religioso, entre outras situações de violações dos direitos humanos, nós temos, por exemplo, aqui, somente no mês de maio, 1.418 notificações no Brasil por situações de racismo religioso. E o que mais espanta é que o Rio Grande do Sul, ele está em 4º lugar nessas estatísticas. Então é um problema bastante evidente, né, Pai Tiago? Sim. Bom, em primeiro lugar, nós temos que colocar o seguinte fato: nós sofremos um processo de racismo estrutural, que vem desde da nossa ancestralidade, que foi sequestrada, foi escravizada, tudo muitas vezes em nome de Deus, com a justificativa da libertação, certo? E esse processo de racismo, embranquecimento e apagamento da história, da cultura, da identidade do povo negro, ele se refletiu em várias formas, de maneira cultural, social, religiosa, familiar, e em diversas formas que se propagam, em diversos recortes que se propagam até hoje. E o que a gente pode observar, que esse processo do embranquecimento, ele perdura e nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, e eu vou destacar que principalmente no governo anterior, no nosso governo anterior, sim, esse tipo de ação, ela teve uma proporção catastrófica. Ela se institucionalizou de uma maneira tal, com o aval dos próprios fundamentalistas extremistas que tiveram uma liberdade por parte do governo anterior. Então, o que acontece? Só que até mais ou menos 2 anos atrás, não havia praticamente nenhum dado consistente sobre o número de casos de racismo religioso no Brasil. Até porque os poucos casos, devido à falta de informação das pessoas que poderiam ter acesso ao Disque 100, ao Disque Denúncia, os poucos dados que chegavam nunca desciam para os estados. Sim. Entende? E também não havia campos específicos de tipificação de registro policial. Eu mesmo me lembro que em 2020 a Azidrab teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública e a Secretaria de Direitos Humanos, no papel do Matheus Vesp, na época, e nós trouxemos exatamente o fato dos poucos dados que mostravam a realidade do racismo religioso, porque até então tudo era encarado como briga de vizinhos, como ameaça, etc. E esse tipo de caso, esse tipo de registro, a gente sabe que dificilmente ele vai adiante. Sim. Certo? Então, nós conseguimos, na época, com dados em mãos, trazer que não existia essa tipificação na Polícia Civil, e hoje é uma realidade. Desde o ano passado existe a tipificação do racismo religioso, e por isso que os números estão aparecendo hoje. O Ministério da Igualdade Racial hoje tem um departamento dos povos tradicionais de matriz africana, ao qual no ano passado fez uma atividade em todo o Brasil que era denominada Abre Caminhos, trazendo Sim. toda essa problemática, recolhendo dados com as devidas especificidades de cada estado, de como o racismo religioso vem atuando, as formas que ele vem se mostrando. Então hoje nós temos uma consistência de dados muito mais acurada, praticamente em tempo real. Hoje conseguimos também, junto à Polícia Civil Gaúcha, através do chefe de polícia Sodré, que começasse a haver um treinamento dentro da Polícia Civil, porém, em outras instâncias ainda, há essa dificuldade. Mas
posso afirmar com toda a consistência que o racismo religioso ele está presente no cotidiano, ele está presente na institucionalização de um Deus, e uma fé única e absoluta, tá? Ao qual essas pessoas perseguem as tradições de matriz africana, a Umbanda e a Quimbanda, como se Deus ou uma religião tivesse dono. É como se essas pessoas se apropriaram da verdade, né, Pai Tiago? A verdade é essa e o resto do mundo que se submeta a ela, né? Mais ou menos por aí, né? Perdão, te Deus não tem religião. Deus não é propriedade de ninguém. Existe uma diversidade, centenas, milhares de religiões mundo afora, que cada um faz o seu tipo de prática. Sim. Da mesma forma que as tradições de matriz africana, que hoje tem 10.066 anos, né? Sim. A religião mais antiga do mundo tem sua própria história da criação, tem os seus próprios ritos, tem o nosso próprio Deus, nossas divindades, forma de culto e entre tantas outras formas de cultuar Deus. Então, mas não há o respeito, a violação, a depredação, ao assassinato, à agressão, a cerceamento do poder público, que também não tem colaborado em algumas esferas para a diminuição desses casos. Então nós temos realmente um quadro muito preocupante em relação a essas perseguições, esses casos de racismo religioso. Perfeitamente. Na tua opinião, Pai Tiago, a questão da efetividade de quanto realmente se consegue apurar e punir os responsáveis em casos de práticas de racismo religioso. Nós vimos na mídia recentemente pessoas de certa importância no seu meio, com certa expressão, formadores de opinião, políticos, prefeito de Santa Catarina, um padre, uma influencer, enfim, pessoas atribuindo, né, as situações de calamidade do Rio Grande do Sul à existência de um número expressivo de casas, de templos, de terreiros de matriz afro, enfim, das umbandas e de toda a religiosidade. Esses casos, na tua opinião, na tua experiência, até quanto a gente pode dizer que o conjunto legislativo que nós temos, nós sabemos que está lá previsto o crime, tem uma punição que, a meu ver, me parece branda, que é de 2 a 5 anos, em média, né? Mas até quando se consegue efetivamente alcançar uma punição, não no sentido de vingança, no sentido emocional, mas no sentido prático de punição e de entregar para a sociedade efetivamente uma resposta do Estado brasileiro. Como tu referisse aí, ainda algumas instâncias do poder público, né, são relutantes. Mas especificamente no caso do Poder Judiciário, alguma referência que tu possa trazer, algum número para nós? Posso trazer, mas antes disso é importante frisar uma coisa. A situação ela se tornou tão grave no decorrer dos anos, tá? Sim. Que hoje nós temos inclusive um decreto-lei federal, o decreto 6040 de 2007, que é o marco conceitual dos povos tradicionais de matriz africana, que traz todo um estatuto que só nós e os católicos temos aqui no Brasil, tá? Sim. Sobre quem somos, como nos organizamos, como é a nossa espiritualidade, como é o nosso território, forma alimentar, sacerdotal, etc. Então, a partir dessa política pública, foram sendo feitos os recortes dentro das normas legais, dentro do judiciário e em tantas outras instâncias. Esses tipos de casos, e eu vejo algum avanço, mesmo que a passos curtos, sim, de já começarem a haver a punição principalmente essas pessoas que atingem as mídias de massa, né? Como nós tivemos o efeito, né? O efeito é devastador, porque eles, ao atingir as massas, né, estão ofendendo, digamos assim, não é uma situação específica, não é a briga de vizinho, como tu referiu antes, que o vizinho que reclamou do som, ou do barulho, ou da existência de um terreiro, né, assume uma proporção muito grande essa situação. Então a sociedade e o povo de Axé espera
uma resposta a essa altura, né? Sim, e eu posso lhe exemplificar alguns casos que já vem ocorrendo desde o ano retrasado. Sim. Tá? Que nós tivemos o primeiro grande avanço quando assumiu o atual governo foi a inclusão do crime de injúria religiosa tipificada dentro da Lei 7716 do crime de racismo, que é um crime inafiançável. Sim. Isso na esfera penal. E a inclusão de outras legislações dentro da esfera civil. Então, desde o ano retrasado, nós já começamos a ter, inclusive, prisão por parte desses influenciadores, principalmente os fundamentalistas, que são os que mais nos perseguem, né, os extremistas. E, por exemplo, dentro nós, enquanto associação, nós sempre tivemos, desde a nossa fundação, o escopo e a legitimidade, enquanto associação, uma organização da sociedade civil de interesse público, a legitimidade de propor as ações civis públicas contra esses influenciadores. Sim. O próprio caso da influenciadora que começou esse movimento dos terreiros do Rio Grande do Sul, que nós seríamos os responsáveis por essa catástrofe, já foi acionada pela CIDRAB, tanto a nível penal quanto civil, o padre de Mato Grosso da mesma forma e o prefeito de Santa Catarina. Então, através do nosso corpo jurídico e em conjunto com o Ministério Público do Estado, todos eles vão responder na forma legal. Perfeitamente. Quer dizer, já se tem, então, ações práticas, né? Resultados práticos dessa, ainda que pequena, né, mas já significativa mudança de rumos, mudança de forma como se atua nessas situações. A gente sabe que antigamente, como bem tu referiste no início, virava briga de vizinho. Hoje, né, a gente precisa dessa postura, dessa atitude, mas me parece, né, Pai Tiago, e me corrija se eu estou enganado, que é muito importante que o nosso povo de axé, o nosso povo de matriz afro e ameríndia, adote uma postura proativa em casos como tais, né? Seja através das associações, seja individualmente em casos pontuais, da questão mais no seu bairro, na sua rua, no seu vizinho, né? Porque é preciso que a gente mostre a realidade dessas questões, né? Não é mais admissível que as pessoas tem lá, a pessoa tem lá o terreiro lá no bairro e tal, e foi agredida, foi atacada, foi injuriada pelo vizinho, intolerante, e se aquieta, se acomoda. Não pode ser mais assim. A gente precisa fazer com que esses números, esses fatos cheguem aonde deve chegar, porque não adianta nós ficarmos escondidos, né, encastelados, nós precisamos fazer valer os nossos direitos. O Dr. Marcelo falava antes aqui, a respeito do consumidor, né, doutor Marcelo, que o consumidor precisa fazer valer os seus direitos. Eu entendo, né, que também o nosso povo de axé precisa conhecer, em primeiro lugar, esses direitos. E esse trabalho de conhecimento, né, de saber até que ponto tu podes exercer esses teus direitos, né, Pai Tiago? Essa conscientização, ela me parece bastante importante nesse momento. Mas eu vou lhe trazer, meu irmão, dentro da minha vivência religiosa de mais de 4 décadas, e quero frisar os 4 décadas, porque eu posso falar com propriedade sobre questões anteriores à Constituição de 88. Por que eu falo isso? Antes de 88, o Brasil era um país católico. Hoje nós temos no papel a laicidade do Estado. Mas, porém, com todo o processo de perseguição religiosa, do racismo estrutural, tá, e também, por que não dizer, o institucional, sempre o povo de axé foi perseguido, principalmente pelo poder público, e tratava como bruxaria. Então, exatamente, historicamente, isso, e quando eu trago o tempo de vivência, foi também a minha convivência, tá, com a minha ancestralidade. Por exemplo, meu bisavô de santo tinha mais de 90 anos de religiosidade. Então, todos eles traziam as histórias da perseguição que sempre sofreram e como foram tratados. Não por acaso que as casas religiosas têm por costume até hoje fazer seus ritos de noite, porque era a maneira de se esconder. Sim. O tempo que os terreiros a porta era estourada a pata de cavalo, todo mundo ia preso, tudo era quebrado, entende? Então, culturalmente,
E eu vejo isso com muita preocupação, mesmo tendo todos os veículos de informação e os mecanismos que estão sendo pontuados como política pública, que o nosso povo ainda muitos tem medo de se autodeclarar de matriz africana ou de umbanda e de quimbanda. E muitas vezes até mesmo de registrar, eles pensam que eles não têm direito. Isso infelizmente é preocupante. Tá? E por mais campanhas que se façam, por mais ações que se tomem, muitas vezes, isso me traz muita preocupação também, que não procuram os seus direitos, não procuram as informações, a não ser que a situação esteja com elas, esteja acontecendo com elas. Aqui mesmo na Cidrab, muitos dos que nos procuram, sejam por orientação ou até mesmo para estar associados conosco, é muito comum que se haja o relato da perseguição de um vizinho ou de um coletivo de vizinhos, tá? E muitas vezes são pessoas que não emitem qualquer tipo de ruído, não tocam uma sineta, não tocam um tambor, apenas porque tem a sua fé dentro da sua casa, que, abre aspas, é um direito constitucional e é tratado como um templo religioso, mesmo que a religiosidade esteja dentro da sua residência. Nesse aspecto, me permite um parênteses, né, pai Tiago, é importante que os nossos irmãos tenham a noção de que a liberdade religiosa, a proteção aos locais de culto, né, ela é ampla, né? Não vamos dizer que é irrestrita, porque, claro, ela precisa respeitar o direito do outro, né? Mas a questão da liberdade religiosa, a partir do momento que existe um agrupamento dentro de um determinado espaço físico, ele já está protegido pela lei brasileira, independentemente se já existe um CNPJ ou não, né? Às vezes as pessoas têm esse temor, não, mas eu não posso também ter uma regularização do meu tempo, porque aí vai ter uma série de outras coisas, mas também não posso ficar sem. Então, é preciso esclarecer isso. Então, é muito importante nesse aspecto também que as pessoas entendam que as associações, assim como a Zidrab, assim como o nosso coletivo aqui, né, regional, trabalha nesse sentido de levar o esclarecimento, porque o esclarecimento empodera as pessoas, né? Então, a gente precisa que, mais uma vez, dizendo, mesmo que eu possa parecer repetitivo, né, as pessoas precisam se apropriar de conhecimento, né? E isso, como historicamente tu reportasse ali, os nossos templos, eles eram, as portas eram arrombadas a pata de cavalo. Hoje isso não acontece mais no sentido literal, mas continua acontecendo enquanto nós não assumirmos de fato essa postura de sujeitos de direito nesse campo da religiosidade, né? Eu estou vendo aqui a participação, pai Tiago, quero fazer uma referência, se me permite, das pessoas que estão nos acompanhando, né, na live, enfim. Mãe Charlize lá, Mãe Charlize desde sempre acompanhando o nosso programa. Perdão, Flávio, eu atrapalhei aqui, mas, né, um abraço para a Mãe Charlize, bênção, né, que desde sempre, desde o início acompanha o nosso programa. Aida Rocha, Sandra, Giovana Manassi, essa aqui eu tenho que respeitar, tá? Mãe Rosinha, a todos esses irmãos, a todos que estão nos acompanhando, eu não vou conseguir dizer o nome de todos, né? Meu muito obrigado. Nosso pedido de bênção, de axé, e não querendo atrapalhar mais a questão, o pai Tiago estava dissertando, eu retorno com ele e peço que ele faça a seguinte colocação especificamente agora. Até que ponto, pai Tiago, hoje, essa questão que tu referiste, que os números são mais transparentes, que os números são reais, em tempo real praticamente, e até que ponto a importância das pessoas, ao terem conhecimento disso, dessas situações, né? Eu tenho lá, por exemplo, vamos exemplificar aqui numa situação prática, tá? Tem lá um determinado terreiro, independente do local, da cidade, e está sofrendo algum tipo de intolerância, ainda numa situação que dá para suportar, não vou fazer nada. Mas só que isso que ele não faz nada hoje, amanhã pode tomar uma proporção que vem a trazer um problema maior, não só para aquela pessoa, para aquele grupo, para todos. Então, até que ponto
Também não vamos incorrer na situação do mimimi, de qualquer coisa nós levarmos para o lado de que estamos sendo perseguidos, mas até que ponto é preciso que os nossos irmãos, que o nosso povo de axé tenha essa consciência. Olha, ocorreu um caso, tem que fazer o registro efetivamente. Como é que funcionaria isso na tua visão? Não, na verdade, antes disso eu preciso pontuar alguma coisa, principalmente no que tange ao papel das instituições como nós, assim, e outras, tá? E o irmão trouxe muito bem essa questão do espaço coletivo, do direito ao culto dentro de um espaço coletivo que é protegido. E muitas vezes tem essa preocupação das pessoas de ter um CNPJ ou não. Em primeiro lugar, o papel das associações e federações ele é representativo, tá? Sim. Isso eu gosto muito de trazer, que tu não precisa estar associado a uma entidade para tu exercer teu culto. O papel de uma entidade ele é um guarda-chuva daquele terreiro dos seus adeptos. Ele traz o assessoramento, ele traz a orientação e, se necessário, uma atuação jurídica, que é o nosso caso. Nós fazemos a atuação jurídica em todas as esferas para representar e defender o direito do culto e a integridade das pessoas que estão ali exercendo a sua fé. Tá? A questão da legalização através do CNPJ, ele é o reconhecimento jurídico ao mesmo tempo que ele traz os recortes específicos para aquele terreiro, para a tradição de matriz africana, Umbanda e Quimbanda, e os benefícios que são uma reparação por todo o processo de perseguição histórica. Certo? Exatamente. E a grande maioria dos municípios no estado e no país dispensa alvará para a prática religiosa, apesar que ainda enfrentamos barreiras em alguns municípios mais conservadores que dão o mesmo tratamento de um estabelecimento comercial para um terreiro. Exatamente. Ou dão um tratamento diferenciado para um tipo de culto para o terreiro, exige do terreiro, mas não um outro tipo de culto. Tá? Então, a questão da importância do registro é sempre bom observar várias questões. Se há o registro por parte de um único vizinho, vamos dar o exemplo de uma vizinhança, se há por parte de um coletivo, se há por parte do poder público, e hoje a gente também pode afirmar que o terreiro pode não estar sendo arrombado a pata de cavalo, mas a sirene de viatura sim. Sim, tá? sim. Isso acontece com frequência. Então, a gente tem que fazer toda uma análise de um conjunto dos fatos, da linha temporal, do espaço, para poder chegar, isso no nosso caso de atuação, tá? Dando um assessoramento. Mas, de toda forma, sempre se diz, a cada ocorrência de algum tipo de fato de discriminação religiosa, que se haja o registro dentro da Polícia Civil, mesmo que nós sempre pedimos que seja feito presencialmente, com Sim. testemunhas, registrado, se possível, porque dentro de um fato, seja com terceiros ou com o poder público, é um direito da pessoa registrar isso, principalmente o funcionário público no exercício da função. Claro. Tá? E a partir dali exigir que seja feito o registro como racismo religioso ou injúria religiosa. E a representação posterior. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem a informação de fazer um registro e a parte ofensora fica registrando. O que acontece? O Ministério Público, e podemos dizer com infelicidade, que, mesmo com avanços no judiciário, mas o Ministério Público absorve aquelas denúncias de forma literal, sem trazer os recortes de religiosidade. Exatamente. E o conjunto de fatos e probatório. O que ele faz? Ajuiza uma ação contra a pessoa que está sendo ofendida. Sim, a vítima que está sem assessoramento, e acaba essa pessoa respondendo a nível penal, civil, e muitas vezes com o pedido de fechar o próprio templo dela. E aí, nesse particular, né, Pai Tiago, o Ministério Público, no seu mister, na sua atuação, ele está fazendo aquilo estritamente que a lei diz que ele deve fazer. Com os elementos que tem, ele vai estar atuando dentro do princípio da legalidade, daquilo que ele precisa atuar. Né? Por isso a importância, como eu bem referiste, de que haja o registro para que não fique só a versão do agressor que se torna vítima diante do que vai estar no papel, vai estar nos autos. Né? Eu queria chamar também aqui, Pai Tiago, o nosso
grande amigo aqui, o colaborador hoje do Espaço Coletivo, o doutor Marcelo, que também, né, na sua vivência, eu gostaria que fizesse algum registro para nós nesse sentido, se tiver algum questionamento direto para o Tiago, enfim, a sua participação, por favor, doutor Marcelo. Claro. Um bom dia, pai Tiago, um prazer falar com um amigo. E não, bom dia. Aqui do nosso comandante Flávio e o nosso pai Cláudio. Pai Tiago, não seria nenhuma pergunta, sim uma colocação, né, no meu entendimento. Quando a gente fala assim a respeito de alguma intolerância, algum preconceito, a gente tem que ver que existe isso aí de todas as formas, né? Desde religiosa, desde racial, desde social. E o que a gente tem que ter assim, em mente, a gente tem que esperar que o ser humano vá evoluir um pouco mais, ou talvez evoluir, né? E combater esse tipo de coisa. Qualquer tipo de preconceito, discriminação, ela tem que ser combatida. Isso aí é das leis naturais da vida. A gente espera, claro, da previsão legal que existe, tudo, mas acontece o seguinte, no meu entendimento, o ser humano é responsável pelas suas atitudes. Todo mundo é livre para ter sua crença, agora, vamos cuidar da nossa crença. Esqueçam a dos outros. É só isso aí que eu peço e é o meu entendimento. O preconceito tem que ser sempre combatido, pai Tiago. E um prazer, pai Tiago, e pode contar comigo aí, o Marcelo, comentarista de direito do consumidor, estou à disposição aí. Muito obrigado, e eu até gostaria de complementar a fala do colega, que nós, principalmente, falando do nosso recorte, nós sofremos o racismo religioso em diversas formas. É o racismo religioso comercial, que é onde nos incutem preços elevadíssimos sobre os insumos sagrados e muitas vezes falsificam nossos insumos. Um exemplo é o mel, que é um açúcar queimado vendido como mel, onde já diz impróprio para consumo humano. É quando entra o ano de um determinado orixá, aquele insumo, por exemplo, o ano de Bará agora, a pipoca quadruplicou de preço. Sim. É o racismo cultural, quando pegam e pegam a nossa religiosidade e tratam como um ato apenas cultural e não religioso. Quando nós vamos demonstrar nossas danças, nossas músicas, o nosso ensino, as nossas histórias, nossas lendas, nós somos cerceados e tratados como algo demonizado. Então ele tem diversas formas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, e concordo com o colega, com o irmão, porque ninguém nasce intolerante, ninguém nasce racista. A pessoa precisa aprender, né, a ser racista, a ser intolerante. E culturalmente, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado mais racista do Brasil, tá, nós convivemos principalmente com a questão da imigração europeia, né, com o conceito eurocêntrico da demonização. E então, naturalmente, nós fomos ensinados a sermos racistas, primeiro com o racismo velado, né? Sim. E hoje nós sabemos que esse racismo velado causou uma devastação enorme. E ao mesmo tempo que nós fomos todos criados com a questão de um Deus que tem dono. Tem dono. E a partir de poucas décadas para trás, principalmente as questões das religiões neopentecostais, que pregam a teoria da prosperidade financeira, a teoria da salvação, entende? Através de aplicação de princípios abraâmicos. Sim. Então, a gente pode afirmar que fomos ensinados, ninguém nasce racista, ninguém nasce... Meus filhos, por exemplo, todos eles são iniciados, são batizados nos preceitos de matriz africana. Sim. Tá? E eles são ensinados dentro da tradição, e é uma cultura que nós temos que ter, nós temos, e quem não faz aprender a ter. As outras religiões, naturalmente, logo após ao nascer, já vão batizar os seus. Sim. Dentro da fé deles. Nós também temos o mesmo direito de ensinar toda a nossa história, a nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa forma alimentar, etc., para exatamente nós podermos termos com a nossa continuidade, que é um dos princípios nossos, a propagação, a expansão, a prosperidade, da mesma forma que os outros cultos têm todo o direito de pregar
as suas formas de fé. Nesse particular, pai Tiago, eu gostaria até, preciso chamar o Flávio aqui para um momentinho de intervalo, mas só antes fazer uma colocação, que eu acredito que tu tenha também alguma conhecimento de casos como tais. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos várias situações e tenho tentado explicar e elucidar para as pessoas casos de irmãos nossos, tá? Praticantes da religiosidade de terreiro, e ao nascer um filho, tem a falsa impressão de que esse filho, essa criança, precisa ser batizado na Igreja Católica ou qualquer outra denominação. Né? Como se de tal forma, a questão estrutural ela está posta, que as pessoas chegam a se questionar, mas peraí, mas se eu não fizer o batizado do meu filho na Igreja Católica, né, olha o nível que chega... Que ele se tornaria pagão. Exatamente, né? Então, assim, eu pratico uma religiosidade durante toda a minha vida, ou a maior parte dela, mas no momento que nasce o filho, ou no momento que vai fazer um casamento, eu preciso ir lá oficiar em outra instituição religiosa. Isso não é mais admissível, né? Mas isso é um processo de aculturamento que, infelizmente, ele permeia ainda o próprio imaginário coletivo, né? E precisa mudar. Pai Tiago, só vamos dar um espaço para o Flávio aqui, que precisa dar os recadinhos do Flávio. Já voltamos. Muito bem, continuamos então aí, programa maravilhoso, muita gente elogiando. Nós estamos com 2 lives aqui. Tem uma live exclusiva do Espaço Coletivo e a outra live da sequência do programa Cidade Aberta. E na interatividade, a Charlize de Oxalá. Parabéns, Pai Cláudio. Precisamos de um espaço de esclarecimento e entendimento à comunidade, para que quando nos vejam com o nosso branco, nossos fios de conta e oxás, não nos olhem com apavoramento e sim com respeito, diz a Charlize aqui num belo comentário. Perfeitamente, Charlize. Irineia Lima, a bênção, Pai Cláudio, axé, está dizendo aqui a Irineia. Axé. Charlize de Oxalá, bom dia, bênção dos irmãos, tema muito importante, desmistificar é essencial, respeitar é preciso, um bom e próspero axé. Charlize de Oxalá. Aida Rocha, bom dia. Sandra Záquer Araújo, bom dia, estou assistindo. Giovana Manassi, bom dia, axé. Maria Rosinha, axé aí, mano. Maria Rosinha, lá no bairro Santa Marta. Doutora Daniela Delfine Leite nos acompanhando, também nos ouvindo, Vilmar Medeiros, Sônia Lopes de Guaíba, Nadir Lon também acompanhando aqui a programação, Marisete Malicheski. E aqui na outra live nós temos a participações das seguintes pessoas: professora Marlene Nunes Colovini, bom dia a todos. Tereza Quevedo, bom dia. Tereza e Juarez na escuta, Campo Quevedo, São Lourenço do Sul. Bira Ferreira da Costa, também acompanhando aqui a nossa programação, bom dia. O Jonathan Nolasco, ouvindo a gente também, mandando aqui um bom dia. A participação de Éder Souza Marceneiro, bom dia, axé aos irmãos. A dona Rosalina Bique, lá da região das Missões, bom dia, querido Flávio Medeiros, bom dia, mesa. Bom dia, Pai Cláudio, doutor Marcelo. Márcio Donai, bom dia, Pai Cláudio, Pai Tiago do Bará. Jonathan, também acompanhando aqui a nossa programação, ligado também no programa que é apresentado todas as quintas-feiras neste horário, Espaço Coletivo. Pai Cláudio, muita gente aqui, a Deia Alves, a Solange Lopes, a Marta Silva, o Belkis Larre, também Jonathan Nolasco também nos acompanhando. Deixa eu ver mais alguns aqui que a gente consegue pinçar por aqui. A Marta Silva, o N, a Marlene Richter, a esposa Dona Vera Lúcia também acompanhando aqui o programa Espaço Coletivo. Hamilton Rodrigues Kisner, Selma Van Daime, lá de Cerro Grande do Sul, André Santos, Sônia Lopes, Clarice da Silva, Marlene Santos, Valdomiro das Neves, Esteio Grande Porto Alegre, a Rose da Mr. X Camaquã, a Margânia, o Dr. Simão Pereira da Silva Neto e a Dona Tânia. Algumas participações que estamos registrando aqui no Espaço Coletivo. Maravilha, Flávio, maravilha. Nosso muito obrigado a todo esse povo maravilhoso que nos dá a honra da sua companhia. Se percebe, né, Flávio, que a proposta, então, ela está encontrando eco, né? Nós precisamos discutir, trazer à tona, botar na mesa assuntos que são relevantes, né? E me parece que a gente está
conseguindo alcançar esses objetivos, isso é muito bom. Pai Tiago. Lembrando, Pai Cláudio, que estamos também no YouTube. Quem quiser nos acessar aí na Smart exatamente. TV, a gente está lá no YouTube e também pela rádio Atabaque. Atabaque, Também retransmitindo. Tá bom. Pai Tiago, o senhor hoje, conversando conosco aqui, está falando para a Rede Cidade, que alcança todo o estado, né, pela Rede Cidade de Rádios. Tá? Nós queremos desde já, deixar o nosso muito obrigado pelo seu pronto atendimento ao nosso pedido. Né? Como sempre, né, Pai Tiago, já não é a primeira vez, né? E dizer da importância de que a gente mantenha as parcerias, mantenha as portas abertas sempre. Pode ter certeza que, no que depender da gente, Rádio Cidade, Rádio Atabaque, estamos à disposição da Zidrab, né? À disposição do Tiago, dentro dessa perspectiva de continuarmos trabalhando em benefício do nosso povo de axé. Eu gostaria de fazer um recorde. Se o Pai Tiago tiver mais alguma colocação específica do tema do racismo religioso, e aí depois eu já vou te pedir um encaminhamento de um outro tema, rapidinho, tá, Pai Tiago? Por favor, fique à vontade. Aproveitando a fala do irmão, da questão de nós sermos, entre aspas, acostumados a sermos batizados na Igreja Católica, etc., eu gostaria de dizer, apesar de nós termos as correntes contrárias e nós respeitamos, esse é um dos motivos também de nós sermos perseguidos. Sim. Por que eu digo isso? Os livros de história, que trazem histórias totalmente distorcidas e muitas vezes falsas, dão a ilusão que a negra e o negro que foram arrancados, sequestrados, vilipendiados, escravizados, vieram num barquinho muito bonito pelo mar, desceram aqui, vieram cortar cana-de-açúcar. É uma visão romântica, né? É uma versão romântica, e que daí não podiam cultuar as suas coisas porque os senhores não gostavam, daí eles tinham que fazer o sincretismo religioso que foi necessário. Colocar exatamente aqueles santos católicos que mais se assimilavam em características aos orixás. Sim. E fazer o culto às escondidas, certo? Isso foi necessário. Hoje eu entendo que o sincretismo deveria estar no museu. É uma opinião que eu tenho, e é para que fosse contada a história. Mas o que acontece? Isso trouxe grandes cicatrizes que se refletem até hoje na nossa realidade e que favorecem também a questão da perseguição religiosa. Por quê? Muitas vezes, nas nossas obrigações de passeio, que nós chamamos, que é o início e o fim das nossas obrigações, se tem por hábito a visita a lugares de outras religiões. Exatamente. Só que muito pouca gente sabe que existe a diferença entre fundamento, tradição e costume, que o fundamento, tu tem uma razão daquilo existir, a tradição é o que é passado de pai para filho, e o costume é muitas vezes o que um modificou de uma forma ou de outra o seu culto e está aplicando até hoje, aquilo se perpetua. Então, muitos desconhecem que a razão daquele passeio seria porque principalmente aquelas congregações tinham escravizados ali dentro. E em memória daqueles escravizados, dentro da tradição do passeio, né? Mas não que houvesse a necessidade de entrar no espaço religioso da outra fé. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu não pratico a visita a outra fé, a não ser socialmente. Há um casamento de um amigo, eu vou lá como representante de matriz africana. Mas as pessoas contribuem muitas vezes indo nesses outros locais de templo, às vezes muitas vezes beijando a mão do sacerdote. Ou assimilando os nossos deuses ao Deus cristão, entende? Então nós temos ainda muito a trabalhar neste tipo de desvinculação dessa parte de tradição, e com certeza isso já vai diminuir e muito certos conceitos de outras religiões sobre nós, e até mesmo entre nós a questão da assimilação da identidade batuqueira. Era esse complemento que eu gostaria de dar. Exatamente. Eu vou gravar a tua frase, porque ela foi de uma precisão cirúrgica, né? O sincretismo deveria estar no museu. Eu defendo essa bandeira há muito tempo. É muito bom saber que nós temos pensamentos parecidos nesse sentido. E a questão de diferenças, né, Pai Tiago, entre
fundamento, cultura e tradição é algo que já passou da hora, realmente muito boa a tua colocação. Mas isso precisa haver um movimento que parte de dentro, de conscientização do nosso povo, né? Mas é perfeito. Lembrei quando tu falasse aí que o sincretismo devia estar no museu, não podia deixar de vir à minha mente, né? E faço aqui uma referência, mando meu abraço ao pai Aguinaldo e ao pai Gilberto, que estavam, né, com o seminário preparado para tratar justamente dessa questão do sincretismo. Infelizmente, em função da intempérie, aí foi adiado, né, mas vamos ter a oportunidade de tratar sobre isso mais adiante durante esse ano. Pai Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua solicitude de estar aqui trazendo esclarecimentos tão importantes. A todos que nos acompanham aqui, né, nas lives e pelas rádios, nosso muito obrigado. E eu queria que o pai Tiago só deixasse agora a título de informação, utilidade pública mesmo. Importante, devido à intimação já notificada, foi estabelecido. Caiu a ligação? Caiu a ligação. Vamos só esperar um minutinho aqui o pai Tiago voltar. Não sei se o que aconteceu lá. Vamos refazer a ligação. Tá. Ele deve ter caído, mas já estamos novamente chamando aqui o pai Tiago do Bará. Lembrando que são 11 horas e 53 minutos. Pai Tiago novamente na linha. Pai Tiago, me ouve? Estou lhe ouvindo. Tá. Só a questão mais é utilidade pública agora, no final, então, pai Tiago. Muitos dos nossos ouvintes querem saber da informação. A festa de Bará do mercado público, alguma referência? Eu sei que tem algumas situações específicas aí. O pai Tiago poderia trazer para nós essa informação para esse ano. Bom, assim, só para deixar claro que a festa do Bará do mercado público é uma conquista de todo o povo de Axé, que ela foi idealizada pela CIDRAB, criado o projeto de lei, protocolizado, encabeçada pela entidade, tanto o dia como a semana também do Bará do Mercado, ao mesmo tempo que o próprio Bará do Mercado é tombado como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre e também do Estado. São ações que a CIDRAB, vamos dizer assim, pelo e para o povo de Axé e pela ancestralidade, teve esse comprometimento até a realidade que nós temos hoje. Então, no dia 13 de junho, teria a terceira festa em homenagem ao Bará do Mercado, calendário oficial de Porto Alegre, mas nós entendemos que não é um momento de comemoração, e sim um momento da solidariedade, um momento da ajuda mútua, da reflexão, e nós estamos vendo a ação do nosso povo, e vou falar do nosso povo, tanto a sociedade civil como um todo, como os terreiros, eu nunca vi trabalharem tanto, sempre trabalharam, mas estão com cozinhas solidárias, estão acolhendo gente, estão fazendo as suas campanhas, e nós não somos poucos, somos quase 85 mil terreiros, né? Então, entendemos que esse ano nós concentramos os nossos esforços com várias linhas de frente em várias cidades, e decidimos por cancelar este ano a festa. O Orixá não vai ficar brabo, o Orixá não vai ficar ofendido, mas sim, ele ajudou com o seu movimento Circularidade, porque Bará promove a desconstrução para que haja a reconstrução, de despertar um sentimento de solidariedade em toda a nossa irmandade, nossa religiosidade. Então essa festa vai ficar para o ano que vem, mas assim que abrir o mercado público, nós já estamos em contato com as secretarias pertinentes, faremos, como todo ano, na atividade paralela da festa da procissão do Bará, 3 dias dentro do mercado, que é sempre dia 12, 13 e 14, faremos internamente para passar um axé no pessoal, trazer um abraço, trazer um acalanto, um conforto espiritual, ao mesmo tempo que nós vamos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. A CIDRAB já arrecadou mais de 18 toneladas de alimentos, já distribuiu. Olha que maravilha. Aí nós continuamos firme na ação. Então, para a gente fortalecer esta parte interna, assim que estiver liberado, faremos. Mas voltaremos para a próxima festa, no dia 13 de junho do ano que vem. Perfeitamente, então. Pai Tiago, vamos encaminhando, então, para o final do nosso programa. Já estamos quase estourando o nosso tempo aqui, né, Flávio? Muito obrigado mais uma vez, né? Seguimos à disposição e até uma próxima oportunidade, que possamos continuar com as nossas parcerias, com a nossa amizade, estreitar os laços, porque é em benefício de todo o nosso povo de Axé. Muito obrigado, pai Tiago.
Eu que agradeço a todas e todos os nossos ouvintes aí, agradeço a todos vocês da rádio pela receptividade e parabenizar pelo engajamento nessas pautas tão importantes, e nós da Cidrab nos colocamos à disposição sempre que convidados. Perfeitamente. Muito obrigado, grande abraço, axé. A do P? Axé. Então é isso, Flávio. Nosso agradecimento também, né? Dr. Marcelo, que ficou aqui conosco, participando. E agradecer, né, Flávio, a toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos, nossos amigos, a todo o povo que nos acompanhou em mais um espaço coletivo. Há uns dias atrás alguém me referia, poxa, mas 1 hora de programa é pouco, vai ter que ser de 4 horas. Olha, eu estou começando a acreditar nisso, né, Flávio? Mas isso aí, a situação é para ver mais adiante. Muito obrigado, grande abraço a todos que nos acompanharam, que os orixás nos tragam sempre luz, paz, energias positivas, e na próxima semana estaremos de novo na quinta-feira com o Espaço Coletivo. Grande abraço a todos. Muito bem, e a Maria Helena de Abreu está mandando bom dia, está na escuta do programa, também o João Batista Santana Marques, o nosso colega Sérgio Dornelles, Rádio Cidade Dom Feliciano, a Deia Alves, a Solange Lopes, a Marta Silva, o Márcio Donai, Éder Souza, marceneiro, acompanhando aqui a programação da nossa Rádio Cidade, aqui na live do Espaço Coletivo. Nós estamos com outra live no ar, além do nosso aplicativo, do site, do canal do YouTube. Tem a live também do programa Cidade Aberta, onde muitas pessoas também se manifestam por lá. A Charlize de Oxalá, já falamos, Giovana Manassi, a Marta Silva, a Selma Van Daime, a Eliane está nos ouvindo em Caxias do Sul, lá na Gringolândia, como assim é conhecida, lá em Caxias do Sul, acompanhando aí a programação e parabenizando, né? Agradecemos aí pela maravilhosa audiência, agradecemos também ao Dr. Marcelo, e quinta-feira que vem volta o Espaço Coletivo. Ficamos por aqui, Robson Marques na sequência, 2 minutos agora faltando para o meio-dia.